Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 20 de maio. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Olá, você que nos acompanha pela TVAL. Lembrando que você pode assistir ao Conecta ao vivo no sinal aberto da TVAL, que está disponível na Grande Florianópolis e em Blumenau. Ou ainda a opção pelo nosso canal no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido também pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje do Conecta falando do cronograma do programa Alesc Itinerante, programa desenvolvido aqui pela Assembleia Legislativa, que leva toda a estrutura do parlamento para as diferentes regiões do estado, buscando essa aproximação com a população. São realizadas reuniões de comissões, votações também em plenário. Também é aberto espaço para a comunidade falar das suas necessidades, dos seus projetos. E foi divulgado, então, um cronograma para esse ano. Serão 3 edições do Alesc Itinerante. A primeira já no mês de junho, em São Miguel do Oeste. Marcelo. No próximo mês, portanto, Deluana, essa primeira edição deste ano, lembrando que o programa começou no ano passado, em comemoração aos 190 anos do Parlamento Catarinense, e foram realizadas 5 edições em 5 regiões diferentes do estado. As próximas edições também vão obedecer essa divisão regional, conforme as bancadas regionais aqui da Assembleia. E foram os membros das bancadas regionais que definiram as cidades que vão receber as próximas edições. Portanto, como disse a Deluana, São Miguel do Oeste é a próxima cidade, entre os dias 11 e 12, aliás, 10 e 11 de junho. Depois teremos em Mafra, pela região da Bancada do Norte, nos dias 5 e 6 de agosto. E ainda este ano, em outubro, nos dias 7 e 8 de outubro, Balneário Camboriú, por meio da Bancada do Vale do Itajaí. Evidente que essas datas já estão oficializadas, mas pode haver algum outro ajuste. Claro, havendo alguma modificação, a gente vai informar aqui. Lembrando que houve um compromisso do deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia, assim que assumiu a presidência esse ano, e mantém esse programa que obteve bons resultados no ano passado, quando foi implantado em comemoração ao aniversário do Parlamento. Isso, várias edições realizadas no ano passado, então mais 3 edições nesse ano. Lembrando também que sempre a equipe de comunicação aqui do Parlamento acompanha também as edições e também tem a transmissão ao vivo de tudo, inclusive do programa Conecta, é transmitido dessas cidades onde está sendo realizado o Alesc Itinerante. E tivemos hoje pela manhã reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Parlamento, com análise e aprovação de alguns projetos de lei que seguem tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Um desses projetos aprovados pretende ampliar a oferta de mamografia e de outros exames também para mulheres acima de 40 anos aqui em Santa Catarina. Proposta da deputada Paulinha, começou pela CCJ, que é a comissão por onde passam os primeiros projetos. Pauta extensa hoje da CCJ, aliás, e esse foi um dos projetos. É uma iniciativa para tentar disponibilizar um acesso maior, principalmente a mulheres que têm mais de 40 anos, aos exames preventivos da parte ginecológica e também a mamografia, que trabalha diretamente com a prevenção do câncer de mama. Qual que é o objetivo desse projeto? É permitir de que, independente de fatores de risco ou outros motivos, seguindo critérios adotados pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, a população feminina acima dos 40 anos em Santa Catarina tem um acesso garantido e em maior quantidade a esses exames que são importantes para evitar uma série de problemas, principalmente a questão do câncer. Isso, principalmente garantir essa detecção precoce do caso da doença e iniciar, então, o tratamento antes, o quanto antes melhor, né? A gente acompanhou essa reunião da CCJ, conversamos com o deputado Napoleão Bernardes, que é o coordenador da Frente Parlamentar de Apoio às Redes Femininas de Combate ao Câncer, uma das frentes parlamentares aqui da Assembleia Legislativa, e ele conversou com a nossa reportagem sobre esse projeto aprovado, o projeto, então, da deputada Paulinha, que teve uma fala aí do deputado Napoleão Bernardes. Acompanhe. Hoje, a mamografia pelo SUS para as mulheres se dá a partir dos 50 anos. Só que as estatísticas, elas indicam que na faixa etária entre 40 e 50 anos, de todos os casos de morte de câncer de mama, 40% deles se dão na faixa etária entre 40 e 50 anos. A incidência do câncer de mama se dá nessa faixa dos 40 e 50 anos. Por que se incentiva o diagnóstico precoce? Porque o tratamento é melhor, tem mais resultado, dá mais efetividade, dá mais qualidade de vida para a mulher. Então é muito lógico e muito justo, além de necessário, que as mulheres já a partir dos 40 anos tenham acesso, também pelo Sistema Público de Saúde, aos exames de mamografia.
Quanto antes perceber, diagnosticar o câncer de mama, mais chance de vida, mais chance de um tratamento menos agressivo, de um tratamento mais efetivo. O projeto, então, que segue tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Ainda durante essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados também aprovaram um projeto para criar aqui em Santa Catarina um programa de combate ao crime de perseguição, o SOS Stalking. Esse termo stalking é muito comum, somente para o pessoal mais jovem, mas para quem eventualmente não sabe, stalkear é perseguir alguém, né? É você perseguir tanto virtualmente nas redes sociais, mandando mensagem, fazendo algum tipo de chantagem, como presencialmente, indo até o local de trabalho dessa pessoa, ou mesmo na casa dela, descobrindo interesse, telefonando. A gente tem algumas ocorrências dessas já registradas aí com grande repercussão na imprensa. O objetivo desse projeto é fazer com que haja uma espécie de programa que conscientize sobre que esse comportamento é um comportamento criminoso, né, e que principalmente possibilite não só a denúncia desse tipo de crime de forma mais fácil. Uma das coisas previstas nesse projeto é a disponibilização de um espaço no site da Polícia Civil para que a pessoa possa registrar uma ocorrência caso ela esteja sendo vítima de stalking, como também ações de conscientização, inclusive a criação de uma semana estadual de conscientização sobre esse crime. Às vezes a pessoa terminou um relacionamento, não consegue superar, começa a perseguir o parceiro do antigo relacionamento. A gente sabe que isso aí às vezes descamba para crimes mais sérios, né? Nada como evitar isso. A gente acompanhou também a discussão sobre esse projeto e conversamos com o deputado Napoleão Bernardes, que é o autor desse projeto de lei que segue tramitando aqui na casa. Acompanhe. Quando a gente fala perseguição, é num sentido muito incômodo da palavra, uma coisa muito agressiva, muito invasiva, que tira o sossego, que tira a paz, que gera toda uma instabilidade em relação à vida das pessoas. E a nossa ideia é incentivar a denúncia disso, até a informação disso, porque muitas pessoas até desconhecem que essa prática tão invasiva acaba sendo realmente considerada criminosa. Então, como é um tipo penal novo, como é um crime relativamente novo nas relações humanas, a ideia é evidenciar, comunicar, incentivar a comunicação, incentivar a denúncia e até esclarecer um pouco mais a respeito dessa conduta que tem aí dado danos psicológicos para muitas e muitas pessoas vítimas, infelizmente. Projeto que também segue tramitando aqui na Assembleia Legislativa. E hoje pela manhã também tivemos reunião da Comissão de Assuntos Municipais aqui do Parlamento, reunião que contou com a participação do secretário de Estado da Infraestrutura e também do superintendente do DENIT aqui em Santa Catarina. Eles vieram discutir as obras numa rodovia que interliga as cidades de Blumenau, Gaspar, Brusque e Guabiruba, tudo no Vale do Itajaí, uma obra que já começou há mais de 10 anos, né, Marcelo? São 15 quilômetros e que não está concluída ainda. Essa obra, ela é uma espécie de prolongamento da Via Expressa, que é uma via importante, um acesso importante a Blumenau, ali pela região da 470, para quem sai, por exemplo, da região da rodoviária de Blumenau, pega uma avenida de pista dupla até a 470 e ela teria continuidade até a parte de cima, bem ao norte ali da Avenida Pedro Zimmermann, já na SC 108, para desafogar o trânsito da região da Zona Norte de Blumenau. Acontece que essa obra havia sido prometida para ser concluída em 2017, 15 quilômetros, pouco mais de 15 quilômetros de extensão, e até agora não foi concluída. E como disse o deputado Napoleão Bernardes, que pediu a realização desse encontro hoje na Comissão de Assuntos Municipais, está paralisada já desde agosto do ano passado. O deputado queria saber o que poderia ser feito para pelo menos entregar a parte que já está praticamente pronta, cerca de 3 quilômetros, que já ajudaria a aliviar muito o trânsito daquela região. Relatos aí de que tem gente que demora até 1h30 para sair da região para chegar ao centro de Blumenau, tamanho movimento de veículos. A gente acompanhou essa reunião realizada pela Comissão de Assuntos Municipais. Conversamos com o Jerry Comper, que é o secretário de Infraestrutura aqui de Santa Catarina, também com o Alisson de Andrade, que é o superintendente do DENIT aqui no estado, com o deputado Tiago Zilli, que é o presidente da Comissão de Assuntos Municipais, e também com o deputado Napoleão Bernardes, que foi o proponente dessa reunião, né, de trazer esse tema para a reunião de assuntos municipais e de trazer também o secretário da Infraestrutura e o representante do DENIT. Eles falaram sobre essa situação, então, ali no Vale do Itajaí. Acompanhe. São 15
2,6 quilômetros, é inviável. Então nós vamos trabalhar nos 2,9, podermos entregar, tirar aquele lixo que está ali, dar celeridade. Por isso o DENIT aqui presente, é importante a participação dele, porque sai da 470, mas o compromisso do governo do estado, da secretaria, do governador Jorginho, é que a gente faça primeiro aquele ponto, que a gente possa entregar aquilo, que não fique obras abandonadas. Depois temos o processo de BAMA, um processo de desapropriação, é outra história. Vamos focar no 2,9 quilômetros. Nós vamos dar prioridade, assim que o Estado submeter o projeto à nossa análise. Hoje eles estão fazendo uma revisão de projeto, tá, para retomar as obras. Então eles ainda têm outros entraves, como indenizações, licenças ambientais. Hoje não é um gargalo a interação com o DENIT, né? Mas a gente vai sim priorizar, já vamos designar alguns técnicos, né, deixá-los sobre aviso, para que a gente possa, no menor tempo possível, aprovar, fazer os apontamentos necessários e aprovar essa nova interseção que eles vão propor com a 470 na confluência com a extensão da SC 108. Santa Catarina precisa disso, investimento, infraestrutura. Então acreditamos que agora a gente tem uma perspectiva, foi colocado a situação real que está, a burocracia, a questão de licença ambiental, a obra parada, né? E o governo Jorginho Melo tem feito esse trabalho, o programa Estrada Boa. A região norte de Blumenau é uma das mais populosas do estado de Santa Catarina. Se fosse um município, seria o 18º município mais populoso do estado, para dar uma ideia da dimensão da importância estratégica dessa obra. Blumenau para ali, está asfixiada, e aquela obra seria uma alternativa de trânsito não só para Blumenau, mas para toda a região. O problema é que é uma obra que começou em 2014, deveria ter sido entregue em 2017, num total de 15 quilômetros. E agora tem mal e mal 3 asfaltados. É a maior obra inacabada da história de Santa Catarina, virou um lixão de entulho, e isso não dá para aceitar. Então a nossa cobrança foi no sentido de garantir do Estado, pelo menos o compromisso de abrir para o trânsito os 3 quilômetros iniciais, que já estão asfaltados. Falta o começo e falta o fim. Falta o acesso de entrada, falta o acesso de saída. E a partir daí essa obra está funcional para o trânsito, pelo menos na sua etapa inicial, e essa hoje é a prioridade das prioridades de Blumenau. A cobertura completa dessa reunião, realizada pela Comissão de Assuntos Municipais, pode ser acompanhada na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. Agora a gente fala um pouco das redes sociais aqui do Parlamento e também dos deputados aqui da Casa, com o nosso colega Thiago da Luz. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é com o Volney Weber, ele que é do MDB. Ele usou a tribuna para parabenizar a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Lauro Miller, que completou 15 anos de dedicação à comunidade. Ele também ressaltou a importância da cidade por sediar o primeiro encontro regional das redes femininas de combate ao câncer de Santa Catarina. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode acessar a rede do deputado no Instagram, que é o @VolneyWeberOficial. Já o destaque das redes, nós trazemos um projeto de lei que está em análise aqui na Alesc, que visa garantir que agentes de segurança sejam capacitados em Libras, a língua brasileira de sinais. Essa proposta é do deputado Alex Brasil, ele que é do PL, se aplicaria a todos os órgãos estaduais com atendimento ao público. E o objetivo é simples, mais acessibilidade e melhor comunicação com pessoas com deficiência auditiva. E nós aqui das redes sociais da Alesc queremos saber a sua opinião. E para isso, basta acessar todas as nossas redes através do @AssembleiaSC. Por hoje é isso. Volto contigo, Delu. E Thiago, muito obrigada. Thiago da Luz, trazendo as informações das redes sociais aqui do Parlamento e dos deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E durante o dia de hoje, o Parlamento realiza um seminário estadual sobre PICs, práticas integrativas e complementares em saúde. O objetivo do seminário é garantir que práticas como yoga, reiki, façam parte efetiva do Sistema Único de Saúde aqui no Estado. A Assembleia, inclusive, já tem algumas legislaturas, por proposição do deputado Padre Pedro Baldiceira. Não vamos travar a língua. Ele propôs já algumas legislaturas a criação desse fórum parlamentar que trabalha justamente o incentivo ao uso dessas práticas. Como disse a Deluana, tem o reiki, mas tem acupuntura, cromoterapia, termalismo, algo que é acessível à população, mas que a rede pública de saúde não disponibilizava. Desde 2019, Santa Catarina tem uma lei estadual
aprovada aqui na Assembleia, que trata disso, ou seja, da disponibilização desses serviços na rede pública de saúde. E o objetivo desse evento, como outros que já foram realizados com o mesmo teor, é justamente saber a quantas anda a aplicação dessa política aqui no Estado. A gente acompanhou também esse seminário que está sendo realizado aqui na Assembleia Legislativa. Conversamos com o Elvis Giacomin, que é organizador do seminário, com a Andréia Ferreira, que é instrutora de yoga, e também com o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, que foi o proponente desse seminário realizado então aqui pelo Parlamento de Santa Catarina. Acompanhe. As práticas integrativas, elas têm uma função fundamental hoje para olhar o ser humano a partir de uma perspectiva integral e não como um pedaço, né? Então, ela permite que a gente olhe para as pessoas com mais respeito, com mais um olhar muito mais dedicado a resolver os problemas de saúde delas e não só precarizar muitas vezes os atendimentos, como ocorre normalmente com a medicalização, que não cura, mas arrasta o problema. A gente já teve várias experiências do quanto as práticas integrativas complementares ajudam na prevenção da saúde da população em geral. As pessoas têm diminuição de ansiedade, pessoas com problemas de pressão alta, obesidade, todas essas questões de saúde podem vir a fazer as práticas integrativas e complementares com muitos benefícios para diminuição, por exemplo, de remédio, melhora no sono, na qualidade do sono, na saúde mental, com todo um respaldo científico, inclusive. Nós queremos consolidá-las como política pública em todo o nosso estado, fazer com que os nossos municípios também as incluam dentro dos atendimentos na área da saúde. E o Fórum, junto com a Comissão Especial, faz este importante seminário porque ele ajuda a buscar a capacitação, a formação e ao mesmo tempo também buscar alternativas para efetivamente implantá-las dentro do Sistema Único de Saúde no nosso estado a partir dos nossos municípios. Cobertura completa, então, na nossa agência de notícias. Lembrando que hoje, terça-feira, é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, sempre com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você pode acompanhar o Parlamento Catarinense nas principais redes sociais, @AssembleiaSC. Uma boa tarde para todos.